Daqui a pouco, a presidente do Supremo Tribunal Federal se encontra com o ministro da Justiça para discutir medidas em resposta ao massacre. O último levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostrou um sistema penitenciário caótico. Vamos a Brasília falar com o Fábio William. Fábio, bom dia para você. São presídios lotados, presos condenados, misturados com quem sequer foi julgado, ou seja, uma situação, realmente é um caldeirão aí que não é de surpreender que tenha explodido a essa altura, né? Oi, Ana Luísa, bom dia para todo mundo. Não surpreender de jeito nenhum, viu? Olha, pra você ter uma ideia, em maio de 2008, nós fizemos uma série para o Jornal da Globo em que a gente mostrou por dentro todo esse caos. Na época, teve uma CPI do sistema carcerário, se falou muito e hoje em dia absolutamente nada mudou. Presos continuam misturados, facções continuam administrando os presídios e o sistema continua lotado. No Nordeste, são 2 presos por vaga. Em Pernambuco, são 3. Quase 35 mil presos amontoados em 23 mil vagas. É a realidade das prisões no Rio Grande do Sul. O Presídio Central de Porto Alegre é considerado um dos piores do país. Além de superlotado, a estrutura é precária. Esgoto escorrendo pelo pátio e facções criminosas no comando. Ontem, na penitenciária modulada de Charqueadas, região metropolitana da capital, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas quando um grupo de detentos tentou quebrar o muro que separa 2 alas, onde ficam grupos rivais. No resto do país, superlotação é quase regra nos presídios. O Ceará, por exemplo, tem 20 mil presos e 12 mil vagas. Em maio, 14 pessoas morreram em rebeliões em 6 unidades. Em Recife, no conjunto de presídios do Curado, a situação dos presos é tão degradante e a falta de controle do Estado tão evidente que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu vistoriar os presídios em junho. E depois fez uma série de exigências, como a de que o Estado faça o que tem que fazer. Impeça a entrada de armas e objetos proibidos, além de contratar mais agentes. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público de 2015 mostra que o Nordeste é a região com maior taxa de ocupação do país. São quase 2 homens presos por vaga. Em Pernambuco, são 3 por vaga. Outro problema apontado pelo Conselho é a falta de separação entre os presos. Em 2015, só 10% das prisões separaram presos primários dos reincidentes. 22% por periculosidade. E só 1/3 separaram os que são de grupos ou facções criminosas dos demais. Para o coordenador da Comissão Permanente sobre o Direito dos Presos, é um desrespeito constitucional. Como é que eu vou misturar uma pessoa que fez um furto numa loja, num supermercado, com um traficante, com um latrocinista, com um comandante de quadrilha? O que é que vai dar disso? Muitas pessoas vão para o presídio e querem sair de lá, querem trabalhar, querem cumprir sua pena em paz, mas não conseguem, porque não há uma política para isso. Outro dado preocupante é a permanência de presos provisórios na cadeia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 244 mil presos, quase 40% do total, são provisórios. Pessoas que não foram julgadas. E dessa forma, ajudam a transformar as já precárias prisões em verdadeiras panelas de pressão, como diz essa doutora em Direito da Universidade de Brasília. São pessoas que muitas vezes acabam esquecidas durante muitos anos e que acabam até cumprindo as penas que deveriam ser aplicadas ou que poderiam ser aplicadas dentro dessa condição de provisória. Então, isso é um alimento de um sistema carcerário da pior espécie, da pior forma, porque são pessoas que sequer a condenação definitiva têm. Ela diz que é preciso melhorar as condições dos presídios, mas que a construção de novas unidades não vai resolver o problema. O que a gente precisa é repensar a política criminal para que não se utilize a pena de prisão da forma indiscriminada como é. Nesta quarta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, vai se reunir com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para discutir possíveis respostas ao massacre de presos em Manaus e também aos problemas dos presídios brasileiros. Na quinta, a ministra deve ir à capital do Amazonas para avaliar a crise penitenciária. Ela quer que o Conselho Nacional de Justiça, o IBGE e o Exército façam um raio-x, um mapa do sistema carcerário do país.
O presidente da Associação de Juízes Federais, Roberto Veloso, sugeriu que os líderes de facções sejam mantidos em presídios federais para que fiquem isolados dos outros presos. E como a gente já disse, viu, Ana Luísa, tudo isso já foi discutido, falado e nada, sempre a mesma coisa. O que a gente vê é um sistema penitenciário que está longe de recuperar os presos, né, Fábio?